Fala galera macegueira, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo vídeo, continuando o nosso assunto sobre habitação da alma dos mortos. Já vou pedindo para você dar o seu like, beleza? Curta nosso canal, fala com o seu amigo para participar também, para nos assistir, compartilhe. E se você ainda não tocou a sinetinha, toca a sineta, beleza? Vamos lá, mais um vídeo. Isso aí, pessoal, que bom que a gente está aqui, mais um vídeo, mais uma série, né? Falando agora desse assunto que é o lugar da habitação da alma dos mortos. É um assunto que põe muita gente em confusão, tá? É um assunto que põe muita gente em alguma heresia, em algum caminho perigoso, que vai ter consequências muito severas, muito problemáticas às vezes para a sua alma. Então, eu penso que esse assunto vai ser interessante para a gente estar caminhando aqui. Repare que a gente trouxe, ou está trazendo, um entendimento tricotomista, três partes, três tomos do ser humano. O ser humano ele é composto do corpo material, que nós chamamos de corpo, do corpo espiritual, que nós chamamos de espírito, e da sua existência, da sua essência, que é a alma. O ser humano, diferente de outros seres criados, ele é alma vivente, que possui um corpo e que possui um espírito. Beleza? No vídeo passado, nós tratamos um pouquinho sobre o corpo. Falamos sobre a origem do corpo e o destino do corpo. Falaremos hoje sobre, como deixamos já preparado no vídeo anterior, a origem do espírito e o destino do espírito, para que quando nós tratarmos sobre alma, que é o nosso objetivo, a gente trabalhe mais claramente, com mais informações, beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o espírito do homem. Há outros seres espirituais. Nós temos, por exemplo, os seres espirituais, que são espíritos. Nós temos o Pai dos Espíritos, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é o somatório de todos os espíritos. O Espírito de Deus não é uma energia, como muita gente pensa. O Espírito de Deus é uma pessoa. E é uma pessoa por excelência, porque de fato ele é. Os demais espíritos só são nele, e fora dele nenhum espírito é. Então ele é o Pai dos espíritos. É ele quem sopra, ou é dele que o sopro vem, para que haja inclusive a vida humana, que precisa do elemento espiritual. Nós não estamos aprofundando aqui, mas a gente pode trazer esse conceito e estamos conceituando. Legal? E esse texto aqui, falando do espírito do homem, é interessante, de Tiago, porque diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, peraí, olha o que Tiago está dizendo. O corpo sem o espírito está morto. Então, a união do corpo material, do corpo espiritual, capacitam, né, a existência da alma humana como nós aqui a conhecemos. Então, um corpo sem o espírito não tem vida. A verdade é que
O espírito é que traz o influxo de vida para o corpo. Repare que nós falamos no vídeo passado que, tendo Deus feito a parte material, soprou-lhe nas narinas a parte espiritual, e então o homem tornou-se alma vivente. Muito importante. Logo, o espírito do homem capacita a vida no nosso corpo físico. Beleza? Resumidamente, é isso que nós estamos falando. Então, o homem é um ser espiritual, não é um ser espiritual pleno, porque ele foi traumatizado, ele foi limitado na sua capacitação espiritual devido ao pecado original. Mas ele continua sendo, evidentemente, um ser espiritual. E quando o bebezinho, né, ou melhor, quando o feto, ou ainda na embriogênese, no desenvolvimento do barro ali na barriguinha da mãe, quando em determinado momento o Espírito de Deus sopra o Espírito naquele ventre, ou naquele serzinho ainda informe, ali ocorre então a formação do ser, da alma vivente dentro da barriguinha da mãe. Por isso, inclusive, que nós consideramos a vida algo sagrado, porque não é algo que pertence apenas ao plano material, mas também ao espiritual. Ok? Então, vamos caminhando. É o Espírito do homem que nos dá consciência espiritual, discernimento das coisas espirituais, sensibilidade a Deus, as coisas espirituais, sobretudo a Deus. E é o Espírito que também nos promove, ou que nos capacita a termos uma comunhão com as coisas espirituais, uma comunhão com Deus. Então, essa parte é uma parte mais nobre, que infelizmente ela sofre uma inabilidade que pode ser transformada. Nós não vamos falar sobre isso agora. Mas repare, então o nosso corpo, ele foi criado para termos contato com toda a natureza, com tudo que nos cerca no mundo. E o Espírito para nos dar oportunidade de contato, de comunhão, de consciência, sensibilidade com o plano espiritual. Infelizmente isso ficou limitado por conta do pecado original. Muito bem. Essa consciência é uma consciência que não vem pelos 5 sentidos. Muito embora através do corpo nós possamos usufruir e perceber informações sobre Deus, é através do Espírito que nós temos consciência espiritual das coisas de Deus. Então a pessoa que quer, isso é um dilema, né? Muitas pessoas querem fazer uma comprovação material de Deus, porque exacerbadamente o homem desenvolveu uma aptidão para o corpo e perdeu, atrofiou o seu desenvolvimento espiritual. Mas o Espírito é quem traz a testificação sobre Deus. Ali está dizendo em Romano que nós temos a definição de que somos filhos de Deus apenas pelo Espírito, né? Ou no Espírito. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, Deus vai operando e ministrando à humanidade, ao ser humano, através do seu Espírito. Beleza? O Espírito traz sensibilidade, discernimento, intuição. Então, é aqui o texto de Mateus, Jesus está dizendo que o Espírito, na verdade, está pronto. Inclusive, ele diz que a carne ela é fraca
Fraca para quê? Fraca para as demandas espirituais. O corpo ele é importante para as demandas físicas, mas é fraco para as demandas espirituais. E o espírito, ele na verdade está pronto. E nossa alma precisa, né? E Deus nos criou para isso, precisa da habilidade, da sensibilidade espiritual para nós trilharmos a nossa caminhada. Aqui o Senhor Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Assim, um parêntese, né? Nós não estamos aqui propriamente tratando sobre isso, mas nós vamos falar um pouquinho depois, mais para frente, das faculdades da alma. Mas o espírito, às vezes, ele traz a informação, o discernimento, a sensibilidade completa. Você não vai ficar pensando, você não vai ficar analisando. Vem algo pronto ao seu espírito, porque é uma comunicação espiritual. É a mesma coisa, vou dar um exemplo para você. Você coloca a mão no quente, uma coisa quente. O seu corpo tocou em algo, numa panela quente. Você não vai, será que está quente? Será que isso aqui... Não, você sabe o que está acontecendo ali. É um discernimento que o seu corpo tem. Muito embora você nunca estudou o que é quente, o que é frio, o que é 100 graus Celsius, o que é 80 graus negativo ou positivo. Você não tem essa noção, ou não precisa ter essa noção, para você tirar a mão dali. Você simplesmente percebe isso. A visão, a luz, o frio, são habilidades que o seu corpo tem. E o nosso espírito, que é um corpo espiritual que todos nós temos, perdeu essa comunicação, ou melhor dizendo, essa transmissão para a nossa alma. A nossa alma ficou como que sem conexão com este corpo espiritual. Mas o corpo espiritual, ele traz esse entendimento, esse discernimento. Beleza? Acho que eu vou falar um pouquinho sobre essa sensibilidade. Ali, por exemplo, nós temos o exemplo agora do apóstolo Paulo. No 2º versículo de Jesus é que Paulo resolveu no seu espírito. Repare isso. Então, há um local mais nobre, mais interior, que é o nosso espírito, que é fundamental para que nós tenhamos sensibilidade espiritual, para que nós tenhamos habilidade espiritual, para que a nossa alma seja também conduzida e receba os benefícios de uma vida espiritual. A nossa alma, quando está prejudicada, a nossa vida física, nosso corpo, a nossa alma sofre. A nossa alma padece por isso, porque há uma íntima conexão entre a nossa alma e o corpo, mas isso também é real entre a nossa alma e o nosso espírito. De forma que a reconquista da habilidade do espírito, das capacidades do espírito, é algo maravilhoso que Deus deseja para o ser humano. Beleza? A gente pode estar tratando disso aí mais para frente. E a gente pode falar aqui sobre a comunhão com Deus. O Espírito, ele promove, ele capacita a comunhão com Deus, porque Deus é espiritual. Aqui, por exemplo, em João 3,5 diz que, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando aqui para um homem religioso, um homem importante da época dele? Ele falou que se não houver a reabilitação do espírito, se não houver a regeneração do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque você precisa ter comunhão com Deus, e Deus é espírito. Então eu preciso estar na frequência, eu preciso estar na linguagem de Deus, e a linguagem de Deus é a linguagem espiritual.
E o Senhor Jesus, nós podemos também dizer que o seu ministério foi exatamente promover algo através do seu sacrifício que é regenerador, capacitador do espírito humano para voltar a ter comunhão com Deus, para voltar a abrigar as propriedades, a vida de Deus em seu espírito, porque Deus se comunica através do nosso espírito. Não é que ele não ministra a nossa carne ao nosso corpo, não é que ele não ministra a nossa carne à nossa alma, mas ele propriamente, ele especialmente se comunica através do Espírito. Como nós lemos que o mesmo Espírito Santo comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se eu não tenho essa habilidade, fica complicado. Mais um versículo aqui de comunhão, fala lá em João 4, 23, 24, que Deus quer essa comunhão, Ele procura. A hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A adoração, uma comunhão espiritual. E aqui ele diz que Deus é espírito. E é necessário que os que o adoram em espírito e verdade. Então a minha adoração, a minha relação, a minha comunhão com Deus, ela se torna efetiva através do Espírito. E quem capacita, estou entrando em outros assuntos aqui, mas eu acredito que é importante, quem capacita, quem regenera o nosso espírito, quem faz com que o espírito humano que estava inabilitado, impossibilitado, como um órgão que está ali, uma perna que sofreu uma lesão na medula espinhal, a perna está ali, o membro está ali, mas não funciona. Quem é capaz de regenerar? O próprio Espírito Santo, através do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, mas não tem uma outra forma de ativar o Espírito? Ah, mas não é boa. Não é boa. Há formas onde as pessoas se abrem para outros espíritos, para que esses outros espíritos façam uma ligação entre o seu espírito morto ou inabilitado e a sua alma. E concede então àquele indivíduo habilidades espirituais, habilidades e sensibilidades espirituais, comunhão espiritual, né? Mas de uma forma negativa, de uma forma das trevas. Assim como existe a luz, existe as trevas. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe o jeito de Deus, existe o jeito não de Deus. E aí é uma situação que muita gente, por essa necessidade do espiritual, do sobrenatural, embarcam em caminhos que vão ativar o seu espírito. Tá? Vou dar um exemplo, é como se, o exemplo que eu te dei, eu tenho uma perna, mas eu tive uma lesão na coluna, então eu não consigo utilizar aquilo. Então eu vou colocar uns eletrodos que vão me capacitar a utilizar agora essa perna que estava paralisada. Só que esses eletrodos vão também trazer algum tipo de malefício para a minha vida e vão me controlar também em outras áreas. É assim que acontece. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é fazer uma substituição do seu espírito por um espírito novo. Ele vai renovar, regenerar o seu espírito. Beleza? Neste caso negativo, você vai utilizar as propriedades do teu espírito velho? Sim. Você vai ter capacitações? Sim.
mas você vai estar bem afastado e com grave problema espiritual. Então não te aconselho a entrar por esse caminho, e se você está nesse caminho, saia desse caminho, tá? Os caras que vão fazer viagens aí, né? Não vou entrar nisso não, vou falar nisso não, até para não gerar curiosidade. Mas Deus regenera o seu espírito. E mais, esse espírito vai ficar sob os cuidados do Espírito Santo e não do seu cuidado. Por quê? Porque agora o homem caído, o homem decaído, é perigoso ele ficar com este poder, com esta autonomia do seu espírito. Porque é um poder muito extraordinário, é uma capacidade muito extraordinária que muitos procuram no mal exatamente porque querem poder, querem dominar e geralmente é para o mal. Agora, quando Deus regenera, esse poder não está na minha mão, está na mão do Espírito Santo. E Ele vai me concedendo esse poder à medida que eu estou sujeito à sua ação, ao seu poder na minha vida. Beleza? Acho que foi importante eu dar esse toque aqui. Vamos lá? Muito bem. E o que acontece com o espírito do corpo espiritual? Do físico a gente já falou. E o corpo espiritual está no mesmo versículo, o destino de ambos. Está ali em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz que quando o homem morre, o pó volta para a terra como era, volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando a gente nasce, a gente inspira. Quando a gente falece, a gente expira. A palavra para espírito é a mesma palavra para vento ou para hálito, para fôlego. É a palavra ruach. Então, quando o homem expira, é porque o espírito não está mais junto ao corpo. Você pode pegar o corpo do camarada ali, tá beleza, teve uma morte cerebral, mas se não tem espírito, não há o que fazer, não volta à vida, porque o espírito já foi. Agora, se Deus conceder que o espírito retorne ao corpo, como foi inclusive no caso de Lázaro, mesmo tendo se passado 4 dias, ele voltou a viver, porque Deus concedeu o retorno do espírito ao corpo. O corpo sem espírito está morto. E o espírito, quando morre, ou o corpo, ou o ser humano, quando morre, o espírito volta a Deus que o deu. Beleza? Vamos dar uma coisa um pouquinho mais avançada, só para você já ir digerindo, não é? A gente vai falar provavelmente isso no final desse curso, dessa série. Porque a gente está dizendo, o destino do corpo, quando o ser humano morre, o corpo se desfaz na terra, volta à terra, o pó volta ao pó, o barro volta ao barro. E o Espírito veio de Deus, no momento ali da fecundação, né, em algum momento embriológico, o Espírito de Deus é algo divino, a vida humana é algo divino. E sobre o barro vem do homem, da mulher, né, vem do pó, e ali em algum momento Deus concede, promove ali o surgimento de mais um ser. E quando ele morre, o espírito volta a Deus. E a alma vai para o seu destino. Mas isso é até um certo tempo. Porque haverá um tempo na consumação desta era presente, onde haverá ressurreição dos mortos. Então a gente fala, o corpo foi para o pó até a ressurreição.
o Espírito foi para Deus. Está entendendo? Nós vamos ter que ver essa situação da ressurreição que nós vamos falar no final. Ok? Então, um abraço para você. O nosso próximo vídeo, nós vamos falar, vamos conceituar inferno. Então, você não perca o nosso próximo vídeo, onde a gente vai tratar sobre essa palavra que é mal entendida e, infelizmente, mal traduzida, inclusive na Bíblia. Tá certo? Então, até lá. Foi um prazer a gente estar aqui junto e vamos saindo juntos dessa macega. Um abraço.